Bom, então, boa noite a todos. A gente está dando início hoje a mais um evento aí promovido pelo IEC, pela PUC Minas, dentro do curso de Direito de Empresa, né? E a ideia hoje é a gente poder conversar um pouco sobre um tema que ele está muito recente, né? Assim, não é muito recente, está muito atual, né? Que a gente tem que discutir sempre e que o momento que a gente está vivendo ele demanda cada vez que as pessoas se preparem melhor para conversar, para dialogar, para buscar soluções que sejam criativas, buscar soluções que viabilizem uma saída para os diversos cenários que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que ficam, sobretudo, agravados num momento como a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, de dificuldade de cumprimento das relações contratuais, de manutenção dos relacionamentos entre empresas, entre estados, entre pessoas. Então, é um momento que demanda, sobretudo, que a gente abra o nosso olhar e abra a nossa atenção aí, leve a nossa atenção para o campo da negociação. E para poder tratar desse tema, a gente tem aí o prazer de receber aqui na PUC Minas, né, no ambiente virtual da PUC Minas, né, uma pena que a Fernanda não está aqui do nosso lado comendo um pão de queijo com um cafezinho aqui, típico mineiro, né, mas que fica prometido para breve, né, mas que a gente possa receber, então, nossa colega paulista aí, para poder falar um pouco com a gente sobre esse tema, a professora e doutora Fernanda Manhota, que eu vou deixar a honra de fazer as apresentações para minha queridíssima colega Maria de Lourdes Albertini, professora da PUC Minas, minha colega de mestrado na PUC Minas na área de internacional, minha professora querida do curso de Direito de Empresa do IEC, enfim, parceira aí de tantas atividades e tantas iniciativas, né? Então, Lourdinha, faça as honras aí, apresente a Fernanda para a turma que está aí nos assistindo, então, por favor. Boa noite a todos. Então, dizem que quem tem amigos generosos, né, tem tudo na vida. Então, Leandro, muito obrigada pela apresentação, pela introdução. A gente somos amigos já, né, há mais de 20 anos, desde o mestrado. É uma honra para mim, professora Fernanda Manhota, ter aceito o nosso convite. Eu tive a oportunidade, eu já conhecia a partir de um canal do YouTube, chama Em Dupla com Consulta, né? Que ela faz com outro professor, o Lucas Leite, e eu sempre acompanhei com muito prazer, porque o Lucas foi meu aluno aqui na PUC Minas, acho que foi, pelo menos eu imagino que tenha sido, do curso de Relações Internacionais. Professora Fernanda Manhota é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, doutora especialista em negociações. Estou correto, professora Fernanda? Por favor, me corrija. E ela, então, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela online, né, virtual, por conta desse regime que estamos vivendo hoje, que foi muito importante para mim. E eu fiquei entusiasmadíssima e falei assim, não, eu preciso que os nossos alunos de Direito de Empresa, da pós-graduação, ouçam um especialista falar da importância das negociações na vida das empresas, né, na vida dos estados e, por que não, nas próprias relações amorosas, sentimentais, pessoais, para melhor colocar a questão. Então, nesse sentido, todo o currículo dela já foi passado para você, né? Por favor, Fernanda, me corrija, vou te chamar de Fernanda, se me permite, né? E o cafezinho com pão de queijo, depois eu mando um pão de queijo especial para você aí, em São Paulo. Combinado? Sem mais delongas, eu acho que o pessoal não está aqui para me ouvir falar, e sim para ouvi-la. E, então, eu passo a palavra para você iniciar sua exposição no tempo que você considerar necessário. Eu gostaria de salientar a todos que, assim que a professora Fernanda terminar de falar, eu pedirei uma rodada, pelo menos, de perguntas, caso, né, vocês queiram fazer alguma pergunta para ela. E, enfim, professora Fernanda, pode começar. Maravilha, gente, muito boa noite. Queria agradecer a gentileza, a hospitalidade, né, tanto do professor Leandro quanto da professora Lourdinha, agradecer a disposição de vocês em passar essas horas aqui, essa noite conosco. É um prazer e uma alegria, né, participar
desse encontro, dessa aula magna. PUC Minas é, sem dúvida, uma das instituições mais prestigiadas do Brasil. Eu tenho a sorte de ter muito bons amigos que vieram da PUC Minas, e já estive aí algumas vezes, é sempre muito bom. Então, me senti duplamente agraciada pelo convite. Primeiro, pela generosidade da professora Lurdinha, que, bom, vocês devem conhecê-la, né, e sabem como ela é realmente uma pessoa muito agradável, e também pelo fato de poder dividir com vocês, que são um público de primeira linha, algumas dessas coisas pelas quais eu tenho me debruçado, né, ao longo desses anos. Negociação é um tema apaixonante, é um tema muito importante. Eu diria que no contexto que a gente tem vivido, né, e que foi, claro, intensificado por toda essa pandemia que nós estamos atravessando, esse é o tipo de habilidade, de competência que virou urgente, né? Cada vez mais a gente precisa saber negociar. E como a professora Lurdinha mesma disse, isso não é apenas uma competência que tem apelo profissional, né? Claro que isso pode nos ajudar muito nas nossas ambições profissionais, empresariais, mas no final do dia perpassa todas as esferas da nossa vida, né? A nossa vida é uma eterna negociação. A gente, como diz o clichê, negocia o tempo todo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Eu, na verdade, tive muita dificuldade de pensar como é que eu ia resumir um universo, um oceano de conteúdos tão interessantes para me tornar um pouco concisa, né? E aí eu optei por compartilhar com vocês algumas técnicas de negociação, que inclusive são a base do curso que a professora Lurdinha comentou, né? Esse curso que ela realizou conosco. Então, é claro que é uma versão, assim, melhores momentos, né? Um pupurri das partes mais importantes, para que todo mundo possa sair daqui um pouco mais instrumentalizado. Essa é a ideia, de que vocês, depois dessa palestra, desse encontro, possam sentir que alguma coisa agregou, alguma coisa transformou a experiência de negociação de vocês. E também eu vou, ao final, além de falar em técnicas gerais de negociação, compartilhar 3 causos, né? 3 histórias que aconteceram comigo. Eu tenho uma experiência não só pesquisando negociação, claro, estudando o assunto, me debruçando sobre a literatura, mas também negociando, né? Como não apenas nos termos weberianos, não apenas como homem de ciência, mas como homem de política, né? Então, no caso, eu sou uma mulher de ciência e também uma mulher de política. Eu já negociei algumas vezes, seja em nome do Brasil, né? Então, uma negociação pública, né? Na função do Estado brasileiro, seja no lado privado, né? Representando alguma organização empresarial, enfim. Então, eu pretendo, né, com vocês, explorar esse cardápio, falar um pouco sobre as técnicas de negociação, refletir um pouco sobre o que a gente tem hoje de mais importante sendo analisado nesse campo, e aí no final eu vou contar para vocês rapidamente 3 causos, porque assim vocês lembram de mim no futuro, se vocês se verem diante de situações parecidas. Aliás, são casos que eles ajudam a gente sobre muito mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer, né? Eu sempre acho que a gente aprende mais quando erra do que quando acerta. Então, são 3 casos de negociações que quase fracassaram. Depois eu conto para vocês por que elas quase fracassaram e o que a gente fez para que elas fossem adiante. Bom, queria dizer que todo mundo é muito bem-vindo para interagir conosco ao longo aqui da nossa apresentação. Eu vou percorrer esse caminho num primeiro momento expositivo, mas ao final vai ser muito bom poder trocar e discutir. Então, quem quiser fazer comentários, perguntas, dúvidas, por favor, né, podem mandar ao longo da exposição. Eu tenho certeza que tanto o professor Leandro quanto a professora Lurdinha vão aí reunindo as questões. E ao final a gente resgata tudo que ficou para trás e tenta dar essa atenção a vocês. Então, sem mais delongas, né, vou direto ao assunto. E eu gosto sempre de começar todos os meus cursos de negociação, todas as vezes que eu já, enfim, me debrucei sobre esse desafio de falar sobre esse assunto, eu gosto de começar do básico, né, começando do início. E eu tenho a tendência de sempre, como professora, enfim, tentar recorrer aos conceitos, né? A gente precisa partir de algum lugar. E quando a gente pensa em negociação, esse é um campo muito vasto, né? Existem várias possibilidades de discutir o que vem a ser esse conceito.
E eu, particularmente, tenho me apegado a um conceito muito singelo, a um conceito bem simples, que vai tratar a negociação como um processo que envolve tomada de decisão em torno da tentativa de resolver um problema relacionado a interesses em disputa. Se fosse para resumir em poucas palavras, se tivesse que botar em um tweet, né, o que é negociação, eu diria para vocês que negociação é a capacidade ou a habilidade de acomodar interesses, né? A acomodação de interesses é o que está por trás de toda negociação. E, portanto, se negociação envolve diretamente essa dimensão da tomada de decisão, da acomodação de interesses, é muito importante que a gente não entenda a negociação como uma foto. É muito importante que a gente entenda a negociação como um filme. Aliás, a maior parte das coisas na vida são assim, né? São mais complexas e interessantes do que apenas uma foto. Eu digo isso porque quando a gente tende a pensar em negociação como uma foto, a gente trata a negociação como algo estático, como algo circunscrito ao tempo e ao espaço e que está delimitado em circunstâncias muito pontuais. Geralmente, quando nós falamos em negociação para pessoas que têm esse olhar estático de negociação, elas reduzem a negociação a uma reunião, a um acordo, a assinatura de um contrato, como se a negociação começasse e terminasse nesse tipo de evento, né? E quando a gente, então, reduz a negociação a um episódio, a gente está perdendo o mais complexo da negociação, que é justamente essa interpretação da negociação como algo que se movimenta no tempo, né? Como um filme. Então, a ideia é que a foto, ela é apenas uma expressão temporária daquele processo que é mais contínuo e mais, digamos, sofisticado do que apenas um momento. Eu gosto de pensar a negociação como um filme, porque, nesse sentido, a gente não assume que apenas momentos episódicos reflitam experiências de negociação. Negociação envolve planejamento, negociação envolve traçar estratégia, negociação envolve estabelecer uma agenda, negociação envolve trabalhar com os protocolos, aí sim, no que a gente está acostumado a associar a negociação, definir reuniões, definir os players que vão ali representar as partes, barganhar, chegar ao final, formular um acordo e tal, mas também não acaba aí, a negociação ela não acaba quando termina, né? A negociação continua, porque cada negociação encerrada, ela é o prenúncio de outras negociações que poderão ou não ocorrer no futuro. A depender de como você conduzir um processo negocial, pode ser que você tenha aberto ou fechado portas, e pode ser que outras negociações que nesse momento ainda nem existem, elas possam ser impactadas. Então, mesmo quando uma negociação foi encerrada, ela ainda assim tem continuidade, tem reverberação. Então, eu gosto sempre de começar as minhas conversas sobre negociação dizendo para as pessoas que talvez o ponto de partida, talvez o elemento mais importante que a gente tenha que ter em mente é que negociação é processo. Negociação é movimento, negociação é filme, negociação não é foto. Então, quando a gente aborda a negociação nesse sentido, a gente começa a reconhecer a necessidade de desenvolver algumas skills, algumas habilidades que precisam justamente fazer frente a isso. No passado, muita gente que estudava negociação, ou mesmo que praticava negociação, pensava que o bom negociador era aquele negociador da terra arrasada, né? O camarada que chega na negociação, impõe a sua vontade, sai de lá levando todo o resultado e volta para casa como o exitoso, né? E com o passar do tempo, esse tipo de abordagem foi ficando cada vez menos importante, menos central, porque o que a gente foi percebendo? Que esse tipo de negociação, ela funciona, ela pode ser considerada bem-sucedida uma vez, mas ela desgasta tanto os relacionamentos, ela impacta tão profundamente nas percepções mútuas, que esse camarada que foi lá e praticou a terra arrasada, ele talvez consiga o que ele deseja uma vez, mas nunca mais. E isso, no contexto de negociação como processo, faz toda a diferença. Do ponto de vista estratégico, isso não é uma boa. Por quê? Porque você vai obter o que você deseja no curto prazo,
mas você com certeza está comprometendo a possibilidade de alavancar outras questões no futuro, né, no longo prazo. Então, negociação como processo impacta no tipo de ferramenta, de técnica que a gente vai adotar. Além de pensar a negociação como um processo, existe um outro elemento que eu gosto sempre de mencionar, que é pensar a negociação como contexto. E pensar a negociação como contexto tem a ver com o que muita gente fala que é a análise situacional, né? Eu sempre convivo com os diplomatas e os diplomatas tendem a chamar isso de intuição, né? Só que essa palavra intuição, ela é uma palavra um pouco tricky, na minha opinião, ela é uma palavra escorregadia. Porque intuição pressupõe que é algo inato, né? Que a gente nasce sabendo, que se a gente não foi presenteado com esse dom, a gente então não vai dar conta, né? E não é o caso. Quando a gente fala em contexto, a intuição, a gente não está dizendo que você tem que ter nascido com um dom, né, de perceber coisas. Não é isso. A gente está dizendo que o bom negociador é aquele capaz de notar, de desenvolver sensibilidade a ponto de perceber nuances do contexto onde a negociação ocorre que podem impactar os resultados da negociação. Então, quando a gente fala em negociação como contexto, a gente está falando da importância de fazer a leitura dos gestos do outro, da maneira de se comunicar do outro, da maneira como o timing, o pace, né, o ritmo são percebidos pelas partes, né? Muitas vezes, e é muito comum, vocês todos na vida já negociaram em algum momento, já devem ter se deparado com situações assim, né? Situações em que muitas vezes existe um potencial de troca entre as partes, então a princípio parece que vai haver uma negociação exitosa, no entanto, por uma falta de tato, por uma falta de ritmo de uma das partes, aquela relação vai azedando ao ponto de tornar a negociação impraticável, né? Isso pode acontecer. Então, antes de sair preenchendo o checklist de quais são as 10 técnicas para negociar na vida e tal, você tem que ter muito claro que a melhor estratégia é aquela estratégia que, primeiro, claro, tem a ver com o seu perfil, com a sua própria identidade, e mais do que isso, que reconhece na negociação um processo que envolve sensibilidade e análise de contexto. E, por consequência, envolve uma certa capacidade de adaptação. Nem sempre a técnica funciona do mesmo jeito em todas as circunstâncias. Assim como a gente não é sempre igual. A gente, quando vai ganhando maturidade profissional, e vocês todos sabem disso aí na pós-graduação, a gente vai moldando também o nosso comportamento aos estímulos que a gente recebe e às experiências pelas quais nós passamos. Então, existem situações onde a gente vai ter que ser mais duro, existem situações onde nós seremos mais condescendentes. E o que determina isso? Uma boa análise contextual. É a percepção que você tem sobre o outro, sobre o contexto, a situação, que vai te dizer qual é a melhor ferramenta de que se tem que lançar mão. Eu sempre digo para os meus alunos, né, que eu gosto da analogia com a caixa de ferramentas, já virou até um lugar comum nas aulas, né? Eu sempre falo da caixa de ferramentas. E eu digo aos alunos, bom, se a gente fosse julgar um martelo pela sua capacidade de pendurar parafuso na parede, talvez nós concluíssemos que o martelo é uma péssima ferramenta. Mas não porque, do ponto de vista da sua natureza, o martelo não sirva para nada. E sim porque a gente está lançando mão da ferramenta inadequada para aquilo que nós desejamos, né? Nós queremos pregar ali um parafuso, instalar um parafuso, e não é para isso que serve o martelo. O martelo é excelente para outras coisas, né? Então, ou serrote, ou qualquer ferramenta. Então, o meu ponto é, na negociação, não adianta você ter lido todos os livros de negociação, ter conversado com todos os melhores negociadores, você ter feito os cursos mais sofisticados, se você não souber onde usar cada ferramenta. E o que determina o momento de usar cada ferramenta de maneira bem-sucedida é a sua sensibilidade contextual.
Então, eu sempre inicio nesse apelo, né? Vejam negociação como um processo, vejam negociação como movimento, como filme, vejam negociação como algo que demanda sensibilidade, análise situacional e, por fim, não deixem de levar em conta que negociação é um processo que envolve o bom e velho conceito de interdependência, né? A ideia de que as duas ou todas as partes, no caso de uma negociação multilateral, elas são importantes e elas têm o seu espaço, né? Quando você vai para uma negociação e você sente que você está sendo desrespeitado como uma parte, a tendência é que você desenvolva ressentimento e que ao desenvolver ressentimento, você se torne menos propenso a dialogar com aquela parte, né? E a mesma coisa acontece quando você é o opressor da negociação, quando você é aquele que tenta, na verdade, não buscar um canal de diálogo com o outro, mas que tenta se impor e criar uma relação de subserviência. Quando a gente vai para uma negociação disposto a ceder tudo, a ponto de anular as nossas vontades primárias, ou a ponto de não ceder nada e de querer impor a nossa agenda em relação ao outro, com certeza a gente está fazendo errado. Por quê? Porque o pressuposto da negociação nos termos contemporâneos, nesse sentido da negociação exitosa, é a ideia de que as partes elas são simbióticas, elas estão ligadas umbilicalmente, elas estão numa mesa de negociação porque elas reconhecem que existem possíveis ganhos mútuos e que o desafio do negociador não é impor a agenda ou ter uma agenda imposta. O desafio do negociador é justamente mapear num processo que é quase um processo de sedução, quais são as grandes áreas cinzentas que permitem essas aproximações para que dali emerja uma saída comum. Então, assim, se eu tivesse que dizer para vocês, pessoal, vamos hoje sair da aula magna e tatuar no braço 3 palavras, né? Eu diria, vamos tatuar no braço. Negociação é processo, negociação é contexto, negociação envolve interdependência. E disso que parece tão banal, tão trivial, a gente extrai uma série de outras coisas, porque percebam, a depender de quais são as premissas que a gente adota no campo da negociação, todo o resto da nossa caixa de ferramentas muda. Porque se você não acha que negociação é tudo isso, provavelmente as ferramentas de que você vai lançar mão são diferentes das que eu vou falar aqui. Eu vou apresentar para vocês ferramentas de uma galera que usualmente costuma partir dessa mesma premissa que eu estou dispondo e apresentando para vocês. É um pessoal que, inclusive, ficou conhecido como, digamos assim, os fundadores de uma escola no campo de negociação, né? A gente costuma dizer que os estudiosos, né, mesmo os practitioners, o pessoal que viaja mundo afora, promovendo negociações de grande porte e tal, eles se dividem em 2 grandes grupos, são os grupos do mainstream da negociação. De um lado, tem o pessoal que pratica a tal barganha distributiva. É um pessoal mais old school, digamos assim, né? O pessoal à moda antiga. E o pessoal, digamos, mais contemporâneo é do grupo da negociação integrativa. Eu apresentei as minhas premissas aqui e com base em tudo que eu vou falar na sequência, vocês logo vão perceber que eu pertenço ao grupo número 2, da negociação integrativa, né? O pessoal moderninho. O que não significa que o resto, que o pessoal da barganha distributiva não tem o seu valor, muito pelo contrário, né? São formas diferentes de olhar para o mundo, de enquadrar a realidade, de decifrar as crenças, visões de mundo e por aí vai. Vocês que já estudaram outras teorias na vida sabem que não existe certo e errado, o que existe são recortes da realidade. Na negociação, a mesma coisa, né? É como se tivessem os clubinhos. Tem o pessoal que tem a visão de mundo que leva a barganha distributiva, e eles, então, usam ferramentas do tipo alinhado à barganha distributiva, e tem o pessoal que é mais propenso a uma visão da negociação integrativa. Só para vocês entenderem quais são as principais diferenças, né, entre esses 2 grupos, acho que é importante para que, inclusive, vocês entendam por que isso é um debate importante no campo de negociação, funciona mais ou menos assim.
O pessoal da barganha distributiva é o pessoal que, na teoria dos jogos, a gente chamaria do pessoal da soma zero, né? É aquele pessoal que usualmente olha para a realidade e que interpreta a realidade como uma eterna situação competitiva. Isso vale para as empresas, vale para as pessoas, vale para os estados. O pessoal que é favorável a essa visão tende a acreditar que quando duas pessoas ou duas partes estão buscando uma negociação, necessariamente para que uma vença, a outra tem que perder. Nesse sentido é que a gente fala de soma zero. É a ideia de que o bolo está lá, pré-existente, e a gente vai distribuir o bolo de modo que, para que alguém ganhe um pedaço, necessariamente o outro tem que abrir mão desse pedaço, né? Esse pessoal que trabalha com essa visão competitiva da realidade, que trabalha com essa noção de jogo de soma zero, é o pessoal que usualmente acaba atuando com negociações do tipo barganha distributiva. Distributiva, justamente porque eles partem do pressuposto de que os bens estão dados na realidade e a discussão justamente está em como distribuí-los, né? É como se a gente estivesse assumindo que tudo que existe está em disputa, a questão é para quem vai cada um desses elementos que está na disputa. E, consequentemente, quando vai para alguém, não vai para outra pessoa, né? Então, é uma barganha em torno da distribuição daquilo que nós desejamos. Lembrando, pessoal, que negociação, ela não é apenas focada em elementos tangíveis e objetivos. Esse é um outro elemento interessante que é bom lembrar. É claro que na maior parte do tempo, principalmente no nosso trabalho, a gente negocia coisas muito concretas, né? A gente negocia um contrato, a gente negocia o preço de um bem, a gente negocia um prazo, a gente negocia um acordo, alguma coisa desse tipo. Mas por trás desses elementos objetivos, tangíveis, concretos, também é possível negociar outras coisas. E é justamente nessa hora que entra um caldo muito complexo. A gente, quando está negociando um bem, no fundo também está lidando com reputação, no fundo também está lidando com comunicação, no fundo também está lidando com identidade, no fundo também está lidando com valores, e tudo isso vai criando uma situação cada vez mais difícil, mais complexa. E foi por isso, justamente, que em algum momento da história da negociação, esse pessoal da barganha distributiva acabou rachando e dando origem a um grupo que derivou dele, que é o grupo do pessoal da negociação integrativa. O pessoal da negociação integrativa é aquele pessoal que não reconhece essa situação competitiva como algo que ocorre by default em qualquer situação. Ao contrário, o pessoal da negociação integrativa vai dizer que não necessariamente as negociações implicam em um jogo de soma zero. Na verdade, é possível construir jogos de soma positiva, como eles falam, e, portanto, nesse contexto, a competição ela pode ser ressignificada para uma situação de ganhos mútuos. Então, a questão do pessoal da negociação integrativa não é que um ganha para o outro, um perde para o outro ganhar. Eles olham para a realidade e pensam o que a gente precisa fazer para que todas as partes tenham uma percepção de ganho. Isso é muito interessante, porque num primeiro momento as pessoas tendem a achar que isso é um papo meio poliana, assim, do tipo, vamos todos ganhar num campo florido de unicórnios e ninguém vai ficar chateado na negociação e tal. Mas não é isso, tá, pessoal? O que eles estão dizendo é que a maneira pela qual a gente calcula, entre aspas, né, o êxito da negociação não está no reconhecimento a priori de que nós queríamos esse objeto e que só um de nós vai poder possuir esse objeto. O que eles estão dizendo é que ao invés de disputar o valor que a gente atribuiu a esse objeto e assumir que só um de nós vai ficar com isso, a gente vai ter que criativamente encontrar um tipo de narrativa, encontrar um jeito para que todas as partes, ainda que não conquistem aquilo que inicialmente elas desejavam, elas entendam que saíram beneficiadas em alguma medida. Então, não se trata de dizer, olha, ninguém vai abrir mão, olha, de fato a caneta vai ficar com um só. Não é isso, né? Pode acontecer uma barganha distributiva dentro de uma negociação integrativa, mas a ideia
é que o empenho dos negociadores está em encontrar saídas para ressignificar a própria noção de ganhos. Então, ao invés da gente ficar simplesmente distribuindo o valor que foi reconhecido pelas partes, a gente aqui vai ter que criar valor. E é por isso que é mais difícil ser negociador do tipo integrativo, porque o negociador que usualmente atua com barganha distributiva, ele simplesmente tem que ser um bom negociador persuasivo, né? Ele é o negociador que vai para a disputa sabendo que ele tem um teto, é ali o máximo onde ele pode chegar numa negociação, tem uma base, e dentro dessa banda, do máximo que ele deseja e do mínimo que ele aceita, ele vai tentar empurrar contra a parede aquele que ele vê como seu adversário competitivo. Então, o bom negociador de barganha distributiva é o camarada que consegue encostar no canto da sala e extrair, persuadindo, né, aquele com quem negocia o máximo que deseja. Do lado da negociação integrativa, é mais complexo do que isso. Significa que você vai ter que encontrar um jeito que não existe na realidade, está dentro da sua mente, você vai ter que cavucar, né, de fazer com que todas as partes achem que elas ganharam alguma coisa, ainda que no final da negociação elas estejam saindo com algo que a princípio sequer estava sobre a mesa, né? Eu sempre gosto de dar alguns exemplos, né, nesse campo. Acho que tem alguns exemplos que são muito interessantes, né? Muito úteis. Uma vez eu participei de uma negociação, vou contar um caso bem rápido, só para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Uma vez eu participei de uma negociação que foi muito engraçado. Antes da negociação chegar ao tópico que teoricamente era para ser negociado, a negociação começou com um debate sobre em que idioma a negociação deveria ser feita. E nós começamos a perceber que a definição do idioma não era só uma questão puramente operacional, do tipo, vamos definir o idioma padrão e vamos então iniciar a negociação. A definição do idioma, ela estava carregada de uma série de valores ali para aqueles negociadores. A negociação, ela estava sendo pautada e eles já estavam avaliando os players da negociação a partir da predisposição ou não em ceder em relação à escolha do idioma. Portanto, a questão do idioma, ela era uma questão identitária, muito mais do que uma questão protocolar. E aí, qual que foi a percepção que nós acabamos tendo ao longo da negociação? Era uma negociação sobre um bem específico, né? Então, vamos supor que o bem lá, né, era uma caneta. Não era um outro bem, mas só para vocês entenderem a lógica. Então, o bem disputado era caneta. Só que a gente percebeu que a questão identitária era muito importante, a ponto de que a negociação estava atrasando porque não conseguíamos escolher o idioma. O que a gente foi percebendo? A gente foi percebendo que talvez para conseguir a caneta que nós gostaríamos, nós poderíamos associar ao trâmite da caneta alguma outra coisa que a princípio não tem nada a ver com a negociação da caneta, mas que talvez para aquela galera tivesse valor e que para aquela galera permitisse flexibilizar no que interessava para nós, que era a caneta. Então, a gente disse para eles assim, pessoal, a gente quer muito a caneta e a gente quer a caneta sob essas condições, tá? Assim, assado, nesse preço, nesse prazo e tal. Não dá, impossível, não dá, impossível. Bom, mas e se de repente vocês forem apresentados como os responsáveis por fazer o treinamento do uso dessa caneta e nesse treinamento vocês vão então expor que vocês são os responsáveis por terem desenvolvido essa tecnologia, por terem encontrado uma saída inovadora para esse problema. Então, a gente vai fazer um serviço de branding para vocês, né? A gente vai ficar com a caneta, mas a gente vai contar para o mundo inteiro que vocês são os responsáveis por essa caneta ser excelente como ela é, né? Na hora, o pessoal falou, bom, peraí, por um lado, eu não vou ganhar o que eu queria com a caneta, né? Vou ceder, esse pessoal vai faturar essa caneta por um preço mais baixo, num prazo mais longo, tal. Bom, mas por outro lado, eu estava aqui querendo fazer uma propaganda do meu produto e eu não tinha uma infraestrutura para fazer essa propaganda. Se esses camaradas têm essa infraestrutura, de repente, a gente pode terceirizar essa responsabilidade e aí tem um fringe benefit, né? Perceba, em nenhum momento a negociação foi agendada com o objetivo de fazer uma parceria de divulgação de marca. Não era nada disso. Era adquirir o bem caneta. Só que na medida em que a gente percebeu
que reforçar a identidade era uma coisa importante para aquele pessoal, a gente pensou, bom, a gente já tem equipe, a gente já poderia fazer isso. É um know-how que nós temos. Por que não? Se para nós não implica em nenhuma perda, e com isso a gente consegue o preço da caneta que a gente gostaria, né? Então, acabou saindo todo mundo feliz. A gente voltou para casa lá com o nosso produto, que não era uma caneta, como eu disse, e a gente teve a percepção de que fomos exitosos, olha só, atingimos a nossa meta, que tinha sido designada, e o pessoal do outro lado voltou para casa dizendo, olha só, a gente vendeu a caneta, mas além da caneta, a gente conseguiu um baita projeto de divulgação da nossa empresa, da nossa marca, vamos internacionalizar o nosso negócio, né? Então, perceba que a negociação integrativa, ela é muito desafiadora, porque ela implica que você seja criativo, que você vai encontrando nessa sua análise situacional circunstâncias a partir das quais você pode pescar alguma oportunidade, né? Muitas coisas que a gente faz na vida são negociações integrativas. Aliás, na nossa vida privada, do dia a dia, dos relacionamentos, né? E também no campo das empresas e dos países. No caso dos países, esse tipo de negociação ganhou até um nome, né? A gente gosta de botar nome sexy nas coisas. A gente botou um nome lá, chama Issue Linked, né? O nome que em RI a gente gosta de chamar essas negociações, que são negociações condicionadas muitas vezes, né? O Trump, por exemplo, é um que adora praticar esse tipo de negociação. E ele está longe de ser um negociador integrativo. O Trump é do tipo barganha distributiva, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso falar dele especificamente, porque é uma outra figura que merece análise aí como negociador. Mas olha que curioso, o Trump, ele, com o Brasil, já adotou várias vezes essa estratégia do issue linkage. Ele diz assim, vocês querem fazer parte da OCDE? Vocês querem entrar para o grupo dos países ricos? Muito bom, claro, vamos apoiar. Porém, para que a gente possa apoiar o Brasil na OCDE, vocês precisam nos apoiar com essa outra medida aqui, ó. Então, você vai criando vínculos. O que ele está fazendo? Ele não está só defendendo o interesse dos Estados Unidos. Ele está tentando, do ponto de vista, né, dos americanos, criar valor dentro daquela negociação. Ele sabe que o Brasil quer muito a OCDE, então ele pensa, bom, mas o que eu preciso, né, para usar a expressão do momento, fazer passar junto com a boiada, né? Uma expressão infeliz do momento. Ele vai lá e logo reflete, eu vou condicionar algo que eles querem a algo que eu quero muito. E assim as negociações vão acontecendo. Então, a ideia, por mais perversa que às vezes ela possa aparecer no campo da política internacional, é uma ideia de criar ganhos comuns, né? Então, o Brasil vai ganhar aquilo que é participar da OCDE, mas em contrapartida, lembra que negociação é interdependência? Uma mão lava a outra. Então, os americanos vão impor uma condição, né? Eu estava dizendo que o Trump não é muito adepto da negociação integrativa, a não ser em casos muito específicos, porque ele tem o que é muito típico, né, dos nossos amigos praticantes da barganha distributiva. O Trump, ele é um político, né, um líder que tem uma visão contábil da realidade. Em geral, os negociadores da barganha distributiva têm esse olhar contábil. Olhar contábil no sentido de que ele define as ações do país, no caso, a partir do que ele acha que são os ganhos e do que ele acha que são as perdas. E ele calcula ganhos e perdas no tempo presente em relação àquilo que ele considera quantificável. Então, assim, ele pega a balança comercial dos Estados Unidos, verifica onde tem déficit, onde tem superávit, e aí ele conclui, bom, se tem déficit, estamos mal, porque estamos servindo de um mercado que está sendo, né, inundado de produtos dos outros, o pessoal está vindo aqui, aproveitando do nosso mercado, faturando as nossas custas, e na hora de vender nosso produto não estamos conseguindo chegar à altura. Então, na cabeça dele, déficit, soma zero. Se eles estão ganhando, nós estamos perdendo, e não podemos perder. Então, para que a gente não perca, eles têm que perder, né? E aí começa essa discussão. China, México, se vocês olharem todos os países com quem os Estados Unidos têm tido tensões no campo comercial, são os países com quem os Estados Unidos hoje têm déficit, né? Então, faz parte dessa visão do Trump, que é de um negociador de barganha distributiva. Aliás, é muito comum que as negociações distributivas, pessoal, elas sejam típicas em negociações de valor.
né? Quando você vai comprar uma coisa e você simplesmente quer negociar o valor da coisa, você acaba muitas vezes praticando uma barganha distributiva. Então, não se trata de demonizar, não, eu só pratico negociação integrativa e sou contra quem pratica barganha distributiva. Não é isso. Lembra da caixa de ferramentas, cada ferramenta para uma situação. Qual é o chance, assim, a questão central para você escolher, digamos, a melhor ferramenta, né? Se você está focado, não exclusivamente, vai uma palavra forte, mas se você está prioritariamente focado na disputa em torno do bem negociado em si, provavelmente você vai adotar uma ferramenta de barganha distributiva. É por isso que as negociações de valor, elas acabam sendo desse tipo, né? Então, você quer essa caneta e você vai disputar com o outro quanto vale essa caneta. Você que está comprando sempre vai achar que ela vale menos e quem está vendendo sempre vai achar que ela vale muito, né? Vocês vão ficar nessa disputa até chegar ali num meio termo onde todo mundo se sinta confortável. Agora, quando você não está apenas disputando o valor de um bem, e esse bem não está apenas no foco da negociação, quando a negociação ela tem um peso importante no quesito relacionamento, aí é bem importante que ela seja do tipo integrativo e não do tipo distributivo. Então, o que distingue uma da outra, prioritariamente, é o peso que você dá ao relacionamento. Se você está numa negociação em que o relacionamento não importa, o relacionamento ele é de curto prazo, ele não vai repercutir no futuro, você não vai encontrar aquele ator novamente, você não tem vínculo com aquela parte, então você pode ser mais agressivo no estilo barganha distributiva, né? Você pode olhar só para o bem e ignorar o relacionamento. Agora, se em geral, que é o que acontece na maioria dos casos, você vai continuar convivendo com o resultado dessa negociação e com esses, né, atores negociais por mais tempo, aí é muito importante que você preserve o relacionamento. Por que eu sempre falo que comprar carro é um excelente exemplo nessa hora, né? Se você vai comprar um carro, no momento da compra do carro, por mais que você tenha um relacionamento estabelecido ali com o vendedor, com a concessionária e tal, o foco mesmo está no carro, né? No bem que você está adquirindo. E você não pretende, assim, a não ser que você só compre naquela loja com aquele vendedor há 30 anos, que ele seja amigo da família, né? Mas, na média, você entrou lá, foi atendido por qualquer um, você explicou o que você precisava, ele te apresentou ali as opções e você tomou uma decisão. Você, às vezes, está disposto a esgarçar o relacionamento porque você não entende que aquilo vai te impactar no longo prazo. Você vai embora com seu carro e nem sabe que fim vai dar o vendedor. Se ele vai continuar trabalhando lá amanhã ou não, se ele ficou feliz com você ou não, isso não muda muito na sua vida. Então, nessa hora, você vai lá e manda ver na barganha de preço, né? Só que pensa você que agora você não está comprando um carro, você está negociando um contrato. E quando você está negociando um contrato, aquele outro ser da negociação, né, o outro lado da negociação, ele é um cliente, ou ele é um fornecedor, ou ele é um interlocutor, ou ele é um país, enfim, seja lá o que for. E muito provavelmente a sua relação ela não é única, não é uma relação que vai acontecer só uma vez. Ela vai gerar implicações, até porque uma vez negociado o contrato, você depois tem que implementar os termos do contrato, tem que dar feedback sobre o contrato, esse contrato em algum momento vai ou não ser renovado, essa pessoa vai falar sobre você para outros players, seja outros clientes ou outros fornecedores ou outros países, então tem uma guerra reputacional que vai entrar em disputa, né? Perceba, negociação integrativa assume que você não quer apenas sair ganhando uma vez. Você quer ganhar aquilo que para você é importante, mas você não quer que o preço desse ganho seja o comprometimento do seu relacionamento. Por quê? Porque no longo prazo, do ponto de vista da racionalidade, do cálculo de custo-benefício, faz mais sentido que você mantenha o relacionamento, ainda que você tenha que abrir mão pontualmente de um ganho. Né? Então não é que você ficou bonzinho, benevolente, altruísta, que agora você só negocia sentado na posição de Buda, não é isso, né? Mas você vai negociar defendendo aquilo que é importante para você, mas considerando que também para você é importante não só o objeto da negociação, mas também os impactos que isso pode levar em outras negociações onde você também terá interesses para defender, né? Esse é o ponto. Tudo bem até aqui, gente? Estão me acompanhando?
Legal. Bom, aí, em se tratando de negociação integrativa, que eu disse a vocês que é a minha escola, é a escola que hoje a maior parte dos autores e dos praticantes seguem, né? A gente precisa dizer um pouco sobre, digamos, a caixa de ferramentas mais utilizada, né? Existem muitas caixas de ferramentas e muitas ferramentas, mas eu diria que o método Harvard ficou conhecido como um dos mais, né, que tem mais adeptos, digamos assim. O método Harvard, vocês que em grande medida são do campo do direito, sabem, né, que a Law School da Universidade de Harvard é uma escola maravilhosa, né, super importante e tal. E a Escola de Direito de Harvard desenvolveu há vários anos, dentro lá do seu programa, um grupo focado em negociação. Ele foi ganhando maturidade, hoje ele tem até uma certa autonomia, ele chama PON, Program on Negotiation. E dentro desse grupo, do PON, aliás, eu recomendo que vocês sigam, eles têm blog, redes sociais e tudo, e eles divulgam uma série de pesquisas e conteúdos, é bem legal, assim, para seguir, clipagem deles e tal. Tem muito texto, tem muito teste, se você quiser testar qual é o seu tipo de negociador, né? Lá é bem legal de fazer. E esse pessoal do PON, eles conseguiram fazer algo que é muito interessante. Eles têm um braço acadêmico, intelectual, digamos assim, raiz, mas eles conseguiram transformar essas pesquisas do campo acadêmico em ferramentas da vida real, que são úteis para os negociadores do dia a dia, né? E por conta disso, eles se tornaram importantes referências no campo da negociação. Hoje, os maiores negociadores internacionais que a gente conhece vieram do PON, né? E são super requisitados, eles são mediadores, eles são negociadores que, inclusive, prestam consultoria para países, para empresas e etc. E eles acabaram criando até a sua própria escola de negociação, né? Então, quando a gente hoje fala em método Harvard, é como se nós estivéssemos empacotando numa linguagem acessível uma série de pesquisas e de conteúdos mais aprofundados que no passado foram discutidos dentro da academia. Os principais responsáveis por traduzir o método Harvard de negociação em palavras simples, digamos assim, foram dois professores, o Roger Fisher e o William Ury. O professor Fisher já é falecido, o professor William Ury ainda é vivo e super ativo, né? E, inclusive, é um desses famosos, né, no campo de negociação. O William Ury, ele é precursor do Caminho de Abraão, né, que é um projeto super legal da Universidade de Harvard, né, que busca levar grupos para fazer peregrinação no Oriente Médio, né, e aprender in loco sobre a realidade do Oriente Médio e também sobre negociação. Eu tive a honra, o prazer de fazer parte do Caminho de Abraão alguns anos atrás. Eu tive em Israel, Palestina, Jordânia. Foi uma experiência fantástica, recomendo para quem um dia puder fazer essa imersão, né? É muito interessante. E o William Ury, ele se tornou um desses grandes negociadores, né, contratados para ajudar os países e as empresas. Ele participou diretamente de grandes negociações do universo privado, né? Então, desde aquelas negociações que vocês devem se lembrar, Grupo Casino, Carrefour, Pão de Açúcar, esse foi um típico caso em que houve esse envolvimento, né? Outro caso que contou com a consultoria do professor William Ury o próprio conflito israelo-palestino. Ele se especializou nesse conflito, ele tem sido um dos principais interlocutores, né, de aproximação entre as frentes ali do universo, né, tanto da autoridade palestina quanto do governo israelense. Então, assim, são 30 anos de experiência. E ele, junto com o professor Fisher, eles escreveram um livro que virou meio que a bíblia da negociação internacional e da negociação como um todo no que diz respeito ao método Harvard, que é o livro chamado Como Chegar ao Sim. Ele foi traduzido desse jeito e é um best-seller, traduzido para 1 milhão de línguas e tal. E assim, ele é um livro super didático, como eu disse a vocês, a grande contribuição do professor Ury e do Fisher foi justamente trazer para a vida real, para a vida cotidiana, um pouco desse estofo que tinha surgido dentro da academia. Então, o livro é um livro de uma linguagem acessível, com exemplos do cotidiano. É um livro, inclusive, bem tranquilo de ler, aqueles livros que a gente lê assim numa passeada de metrô, numa viagem.
né? É bem tranquilo e vale a pena. E também tem um TED Talk que foi elaborado pelo professor William Ury, que ele resume o método Harvard também em pouco menos de 20 minutos. Ele vai falar sobre isso. Então, para quem quiser se aprofundar no método Harvard, eu recomendo fortemente que vocês tanto leiam o livro quanto vejam esse TED Talk, são bons materiais de apoio. Agora, no que consiste, né, o método Harvard, por que ele é o manual de instruções do dia 1, da aula 1 de negociação internacional, e todo mundo precisa pelo menos ter uma noção. Porque ele é um método muito focado no resultado da negociação, e ele é um método muito pragmático, é aquele método que assume as premissas que a gente falou aqui, então ele vai reconhecer a negociação como processo, vai levar em conta a análise do contexto, vai assumir a questão da interdependência, assume o relacionamento como fio condutor mais importante a ser preservado, mas claro, você está numa negociação que você quer alguma coisa, então você precisa da objetividade para conquistar essa coisa que é do seu interesse, né? Então, eles desenvolveram 5 princípios, como se fossem 5 leis da negociação, que todo bom negociador precisa ter em mente, né, quando vai negociar. A primeira lei é uma lei que está cada vez mais famosa nos tempos pós-modernos, que é a história de não barganhar por posições, né? Se a gente fosse mudar essa palavra posições, que às vezes posições confunde um pouco no português, né? Eu diria que o bom sinônimo seria não barganhe por convicções. Ou seja, não dispute crenças, ideias e valores que você possua, visões de mundo. Não vá para uma negociação querendo ter razão, né? Sabe aquela coisa do você quer ser feliz ou você quer ter razão? A gente podia trocar aqui por você quer ter uma negociação bem-sucedida ou você quer ter razão. Porque a experiência do método Harvard, eles desenvolvem uma longa explicação que vai dando as razões pelas quais isso não funciona, né? Aqui eu só vou resumir para vocês. Basicamente, eles vão dizer o seguinte: toda vez que você vai para uma negociação e você transforma o foco da negociação em ter razão sobre uma convicção que você possui, em geral, você vai se tornando cada vez mais insistente, porque você não quer abandonar aquilo que para você parecia importante, uma convicção que você externalizou, você se apega àquilo que você expôs e você vai se afundando cada vez mais tentando salvar sua reputação, porque pega meio mal se você abrir mão da sua convicção no meio do caminho. E, em contrapartida, se a sua convicção, né, inclusive, não for compartilhada pelo interlocutor, já vai criar de cara um preconceito do outro lado, né? Se você chega numa negociação para comprar e vender caneta, olha para o seu interlocutor e fala assim: nossa, eu odeio comunista. Pronto. De repente, o interlocutor acha o comunismo maravilhoso. Não tinha nada a ver com vender e comprar caneta. Mas todo mundo vai entrar numa corda, né, numa disputa de queda de braço sobre se comunistas ou não comunistas é que veem o mundo de um jeito mais adequado. Isso vai minando a sua própria leitura do outro. Então, você começou ali a disputar posições, a disputar convicções que nada tinham a ver com o problema que estava em disputa e que contaminam o problema que está em disputa. Então, o primeiro exercício que o método Harvard vai nos trazer é da importância de manter a objetividade da negociação. A boa negociação é a negociação focada. É a negociação focada no interesse que está em disputa e não nas convicções dos atores. Você pode ter excelentes negociações com pessoas que pensam diferente de você, com pessoas que compartilham ou não valores e crenças em relação a você. Você não precisa se dar bem só com quem é uma reprodução sua na frente do espelho, para quem está dentro da sua bolha, da sua câmara de eco, né? Em todos os sentidos. Você pode se dar bem, do ponto de vista negocial, com qualquer interlocutor que tenha um interesse a ser compartilhado. Ainda que muitas vezes vocês sejam absolutamente diferentes em termos dos seus valores e identidades. E essa é a magia do método. Por isso que ele está lá tentando ajudar a negociar a disputa israelo-palestino. Porque se a gente for reduzir a disputa à questão religiosa, ou quem está certo, ou quem está errado, ou quem é o opressor, ou quem é o oprimido, isso vai criando tantos muros que, na prática, a discussão sobre vai ter esse assentamento aqui ou não consegue avançar. A gente é uma cebola, né?
você fica preso nas camadas e nunca consegue chegar no bulbo ali, no coração, né? Então, a primeira regra do método Harvard é que a gente deveria deixar de lado as nossas convicções, elas são importantes, elas definem caráter, elas moldam o nosso comportamento, a nossa identidade. Não é que você não tenha que ter as suas posições, né? Pelo contrário, né? O mundo precisa de gente com posições. Mas o que eles estão dizendo é que na hora de negociar objetivamente alguma coisa, você não deveria colocar como uma prioridade defender as suas convicções. Você deveria focar em outra coisa. E aí você se pergunta, tá bom, então se eu não vou focar nas minhas convicções, nas minhas posições, eu vou focar em quê, né? E aí a gente vai pular do item 1 para o item 3. A gente vai concentrar-se nos interesses. Afinal de contas, concretamente, o que você quer ali? É nessa coisa, nessa resposta da pergunta, o que você quer ali, que você vai se ater. Não nas suas crenças, nas suas convicções, mas nos seus interesses objetivos. E na hora de definir os seus interesses objetivos, vem a importância do autoconhecimento. Se você não tiver feito um bom planejamento, se você já não tiver saído de casa sabendo o que você quer, você vai ser engolido na negociação. Muito provavelmente porque você vai simplesmente incorporar a agenda do outro. Provavelmente o outro fez a lição de casa. Quando você tem aquela sensação de que você não definiu nada, você simplesmente recebeu pronto alguma coisa, é porque você não fez um planejamento bom. E provavelmente a negociação está pautada nos interesses do terceiro e não nos seus interesses. Então, concentrar-se em interesses é muito importante. E nessa hora de concentrar-se em interesses, vem o desafio do princípio 2, que é separar os problemas das pessoas, né? Quando a gente olha para os nossos interesses, a gente tem que identificar qual é o problema que nós temos diante de nós e que nós queremos resolver, quais são as nossas expectativas em relação a esses problemas, o que para nós é importante conseguir diante desses problemas, e não deixar que as nossas convicções e que a nossa visão sobre as pessoas que estão envolvidas no processo contaminem a nossa interpretação do problema e dos interesses. Porque as posições e as pessoas, elas mobilizam um universo subjetivo que funciona como uma espécie de armadilha para nós negociadores. Quando a gente vai ver, a gente está tão apegado ao que o outro disse, a que o outro é, a ideia que o outro defendeu, a convicção que ele expressou, e a gente simplesmente esqueceu de qual era o objeto em disputa e de qual era o nosso interesse em relação a esse objeto. Então, esses 3 primeiros princípios, eles basicamente são um chamado para que você tente manter ao máximo o pragmatismo da negociação em torno dos seus próprios interesses. E aí, o princípio número 4, ele complementa essa ideia que eu estava falando antes, né, da negociação integrativa, de que você precisa encontrar jeitos de criar ganhos mútuos. Porque se você apenas reconhecer que o que está dado e a gente vai, então, dividir o bolo que já existe, pode ser que as partes não se sintam confortáveis com o pedaço de bolo que cada uma vai receber. Então, você tem que apresentar ali outras opções para além do bolo. Você diz, olha, você vai ficar com um pedaço menor do bolo, mas em compensação vai vir um animador da festa que você nem imaginava. Você não estava nem contando que ia ter esse animador de festa. Agora tem um bolo pequeno, mas tem animador de festa. Então, é importante encontrar essas possibilidades de ganhos mútuos. Inclusive, nessa hora da invenção de ganhos mútuos, é que entram todas aquelas técnicas que a gente aprendeu por aí, né, na vida, de criatividade. Vamos fazer brainstorming, é nessa hora que entra, né? Vamos criar um focus group para analisar o que o mercado, as pessoas pensam desse problema. É uma tentativa de afastar o negociador do objeto e obviamente, de descontaminar a negociação desses vieses e mostrar outras possibilidades, né? É uma tentativa de contribuir com criatividade. Então, eu diria que o princípio 4 do método Harvard é um chamado à criatividade. E o princípio número 5, ele reforça essa ideia do pragmatismo, dizendo da importância de nós usarmos critérios objetivos. Então, se nosso esforço é deixar de lado as posições, não deixar contaminar pelas nossas impressões das pessoas, se a gente, então, deveria focar no problema, nos nossos interesses, tentar criar ganhos mútuos, nada mais justo do que imaginar que no processo todo a gente faça isso a partir de critérios objetivos. O método Harvard é um resumo da ópera
mas é mais ou menos isso que eles dizem. E eu ainda gosto de acrescentar ao método Harvard duas outras dimensões que eu vou utilizar para encaminhar aqui para o fim, antes de comentar os casos rapidamente, que é o seguinte: o método Harvard, como vocês estão vendo, ele é um método ultra mega focado em atingir os objetivos pretendidos, né? A gente está aqui, então, falando sobre como alcançar aquilo que desejamos. Agora, se o negócio é alcançar o que a gente deseja, mas sem abrir mão do relacionamento, porque o relacionamento importa e a gente sabe que isso impacta as negociações futuras, então tem dois cuidados para além do método Harvard que você precisa acomodar para ser bom negociador. O primeiro cuidado é com o universo do subjetivo, com as emoções, o elemento cognitivo, com a dimensão mais psicológica da negociação, né? E, em geral, a gente costuma, quando pensa no subjetivo, dizer o seguinte: é muito importante que você tome cuidado com os chamados erros causados por generalização e os erros causados por previsão de atributos e de qualidades. Por quê? Porque ou eles reduzem a realidade de modo que você assume que a parte é uma representação do todo, quando não é verdade, ou fazem o contrário, ou eles assumem que a parte é uma representação do todo e não necessariamente funciona assim. Toda vez que a gente trata com alguém, né, lida com uma outra parte, é muito importante que a gente faça um exercício para tentar conhecer a outra parte. E conhecer a outra parte não significa só pesquisar previamente sobre a outra parte, conhecer o que ela já fez, em que negociações ela se envolveu e tal, mas também significa, na hora de estabelecer o diálogo com a parte, de tentar entender quais são as motivações e as expectativas que ela possui naquela negociação. Porque na medida em que você questiona a outra parte, você dá a ela a oportunidade de se apresentar a você. E estar aberto para conhecer a outra parte é o primeiro dos caminhos que você precisa adotar para evitar esses erros ligados ao universo subjetivo. Evitar que você reduza alguém a um estereótipo, evitar que você assuma algo projetando naquela pessoa alguma coisa que você ou já viveu no passado ou que você é. Quantas vezes a gente não diz: puxa, eu me dei mal nessa negociação porque eu presumi que o outro era como eu, né? E aí você assume que, então, o que valeria para você também vale para o outro. É um erro de projeção, né? Ou então, um erro de percepção seletiva. Você diz: não, eu só confio em gente que sorri. É como se você basicamente estivesse dizendo que só é confiável a pessoa que possui essa característica. E veja, é uma relação de causalidade super espúria. Não necessariamente é confiável quem sorri, não é confiável quem não sorri, né? Ou então você diz: não, eu não negocio com mulher, porque mulher não dá para negociar. É um estereótipo, é uma generalização. Quem diz que mulher ou homem, ou qualquer que seja o critério, define um bom ou mau negociador? Então, esse universo subjetivo, ele é muito pantanoso, é muito difícil. Eu não vou entrar aqui num universo que nem é da minha seara de especialidade, que é a questão da psicologia, de inteligência emocional. Isso requer um outro tipo de profissional. Mas eu acho importante deixar para vocês um apelo sobre o quanto a gente tem que se desenvolver nesse campo. Porque se a gente não se desenvolve nesse campo, não se autoconhece, não desenvolve ferramentas para conhecer melhor os outros, a gente acaba incorrendo em uma série de falhas que comprometem o êxito da negociação. Não basta você saber tudo que o método Harvard prevê e, na hora de conversar com alguém, sequer conseguir entender a outra parte porque você simplesmente reduziu a pessoa a um estereótipo, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. E o outro cuidado, para além do subjetivo que eu disse que eu queria acrescentar ao método Harvard, é o cuidado com a comunicação. Porque no final do dia, perceba, a negociação é um processo de criação de pontes. E quando a gente constrói pontes, a gente precisa que o outro nos conheça e que a gente conheça o outro. E a gente só consegue se apresentar e conhecer alguém quando a gente fala e quando a gente escuta. E por muito tempo, os negociadores mais experientes, eles achavam que a negociação era uma prática teatral, né? Então, você vai lá e faz um monólogo muito articulado, expõe todos os seus relacionamentos, mostra como você é bem
relacionado, expõe quais são os seus interesses e deixa a mágica acontecer, né? E na prática, o que a história tem mostrado é que melhor negociador do que o que fala é um negociador que escuta, né? Porque não só isso vai criar uma certa empatia na comunicação, como também vai munir você, enquanto negociador, das informações de que você precisa para tomar decisão. Pense que você está negociando com alguém e você não sabe quais são os limites da outra pessoa, você não sabe qual é o mínimo aceitável que ela estaria disposta a acomodar e você não sabe até o máximo do limite que ela está disposta a ir. E ela só vai te contar isso se você construir um vínculo de confiança e de credibilidade. E construir esse vínculo requer uma comunicação efetiva. Então, não é só uma questão de ser simpático, não é uma questão de ser boa gente na negociação. Também é uma questão de tornar a negociação mais agradável. Mas é uma questão de atingir os seus objetivos. Você só vai atingir os objetivos pretendidos se a outra parte te permitir ter acesso às informações de que ela possui. E a gente sabe que informação é poder. Existem várias técnicas para melhorar a comunicação dos negociadores. Eu tenho uma preferida que eu tenho sempre falado para os alunos, que é a técnica do professor Marshall Rosenberg, que é a técnica da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma técnica que surgiu com esse nome, né, nos anos 60, nos Estados Unidos, no contexto da luta por direitos civis e tal. Inclusive, o livro dele chama Comunicação Não Violenta, também é um best-seller. Ele é um psicólogo, inclusive, diga-se de passagem, e ele vai desenvolver uma teoria que discute como é que você cria comunicação empática, como é que você faz para se comunicar de um jeito menos agressivo com as pessoas, né? Ele parte da premissa de que comunicação também pode ser um ato de violência, né? E que a gente precisa se policiar para não praticar esse tipo de ato de violência. Ele vai dizer que, por exemplo, 2 atos de violência típicos da comunicação negocial, típicos, com certeza vocês aí já passaram por isso, ou foram vítimas ou foram os que praticaram, né? Primeiro ato de violência típico de negociação é quando você nega responsabilidade. Quando você não está disposto a assumir responsabilidade sobre as coisas, quando você terceiriza a responsabilidade, isso é um ato de violência, segundo a interpretação do Marshall Rosenberg. Por quê? Porque você não está dando a oportunidade de que o problema seja resolvido. Você simplesmente está não está disposto a lidar com as consequências de um determinado ato, né? Você não quer se responsabilizar por um determinado ato. E o segundo elemento, que também é visto por ele como uma violência, é quando você pratica o rótulo, quando você rotula as pessoas. Quando você rotula alguém, você impede que aquela pessoa seja vista como um agente provido de força de ação mesmo. É como se você estivesse reduzindo aquela pessoa a uma imagem e não estivesse tratando aquela pessoa como um sujeito de ação. O Marshall Rosenberg diz que toda vez que a gente rotula alguém, que a gente reduz alguém, né, a um estereótipo, alguma coisa do tipo, nós estamos impedindo que uma ponte efetivamente se construa, porque todo mundo que é rotulado tende a ficar reticente, tende a refugar, né, da negociação ou da comunicação. Então, o que ele propõe no lugar disso? Ele diz, pessoal, parem de rotular os outros e parem de negar responsabilidade. Se você errou, assume o seu erro. As pessoas não vão te crucificar porque você errou. Agora, elas talvez te crucifiquem se você tentar fingir que não errou, né? Isso é muito mais grave. E nesse processo, ele então vai dizer o seguinte, que a gente precisa trabalhar com 4 elementos na comunicação para que ela seja uma comunicação empática e não agressiva. A gente tem que observar, falar e identificar os nossos sentimentos, falar e identificar as nossas necessidades e comunicar isso por meio de um pedido claro. E a mesma coisa quando a gente escuta alguém. A gente, quando escuta alguém, tem que tentar entender quais são os sentimentos e as necessidades que estão ali sendo expostos e que pedido está vindo associado a esses sentimentos e necessidades. Lá no começo da aula, eu falei para vocês que se tivesse que tatuar no braço 3 frases, era negociação é processo, negociação é contexto e não esqueça da interdependência. Se a gente fosse tatuar no outro braço
alguma coisa do Marshall Rosenberg, eu diria sentimentos e necessidades. Pode tatuar até assim um em cada, ó, vocês fazem assim, ó, sentimentos e necessidades. O que o Rosenberg está falando? Rosenberg está dizendo que todos nós, seres humanos, em tudo que a gente faz, naquilo que a gente expressa, naquilo que a gente defende, na forma como a gente hierarquiza as nossas prioridades, no jeito como a gente define os nossos interesses, por trás de toda ação humana e de toda demanda humana, existe algum sentimento e existe alguma necessidade. Se você não conseguir identificar qual é o sentimento e a necessidade que aquela negociação está despertando no interlocutor e, claro, em você mesmo, você não consegue chegar ao ponto de convergência onde o acordo pode ser feito. E se você desprezar o sentimento e a necessidade do outro, se você achar que isso é bobagem ou não estiver disposto, você vai encerrar as possibilidades de aproximação. Por quê? Porque quando a gente tem um sentimento ou uma necessidade desrespeitado, a gente se sente como parte da negociação desrespeitado também. É como se você não estivesse sendo ouvido. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer parte de uma negociação onde tudo que é importante para você é ignorado. Se tudo que é importante para você é ignorado, a predisposição que você tem a chegar em um bom termo de negociação é muito baixa. Porque, perceba, as pessoas estão dispostas a ceder o que elas têm, mas as pessoas não estão dispostas a ceder quem elas são. E quando a gente está falando sobre sentimentos e necessidades, e quando alguém é desrespeitado em relação a esses sentimentos e necessidades, é como se a gente estivesse negando ao outro uma saída digna. É como se a gente estivesse dizendo ao outro, ó, tudo que você pensa e que você precisa, todas as suas expectativas, elas não valem de nada, tá bom? É um profundo desrespeito. E às vezes isso não é consciente. Não é que a gente vai para a negociação pensando, ah, quer saber? Eu não vou nem ligar para o sentimento, para a necessidade do outro. Não é consciente. A gente não faz isso porque a gente quer, né? Mas às vezes a gente vai para a negociação numa inércia tão grande de bater na tecla daquela meta que eu tenho, que você não para pensar que se você entendesse o que aquela meta representa em termos de sentimento e necessidade do outro e do que ela representa para você, os canais para encontrar caminhos e resolver o problema iam ficar muito mais claros, né? Inclusive quando a gente comunica. Se você está numa negociação e tudo que está acontecendo não atende às suas necessidades, está muito distante das suas expectativas, você só vai ser bem sucedido se você souber expressar isso para outra parte. Precisa dar nome. Isso é coisa de psicólogo, inclusive, né? Se vocês já fizeram terapia na vida, vocês vão ver que o terapeuta sempre diz assim, você precisa dar nome ao seu sentimento, né? Você não pode dizer, não, tô com um sentimento ruim. Ele vai dizer, não, mas é ruim como? É raiva, é ansiedade, é tristeza, porque para cada sentimento é um tipo de ação, né? Se você tá com raiva, é um jeito que você tem que fazer. Se tiver com tristeza, é outro jeito. Aqui na negociação, a mesma coisa. Então, se alguém fez alguma coisa que não te agrada, você não vai simplesmente dizer, ah, porcaria, esse negociador que não me ajuda em nada. Não, você vai dizer, olha, para o seu interlocutor, você vai dizer, olha, no caso dessa negociação, vamos pegar um exemplo qualquer. No caso dessa negociação, ter levado em conta elementos que eu trouxe para a rodada de debates é muito importante para mim, porque eu tenho a necessidade de me sentir representada na hora de definirmos os termos desse acordo. Não me sentir representada, ou seja, não ter a minha necessidade de representação atendida, me causa um sentimento de frustração. Então, quando você diz para alguém, me inclua nessa conversa e me dê voz, porque senão eu me sinto frustrada, perceba que você está dando um comando objetivo para o outro lado. O outro lado sabe o que ele tem que fazer para que você não fique frustrado. Ele já entendeu que representatividade é uma necessidade para você, que você entende que ser representado tem a ver com ser ouvido, e que se você não for representado e ouvido, você vai ficar frustrado, e portanto você não vai negociar. Só que se você também não diz isso para outra parte, ele não tem como adivinhar. Aí você fica lá de pá virada, diz, ah, essa negociação não vai dar certo, ninguém aqui me escuta. Mas você explicou para o outro lado que para você isso é uma questão? Aliás, aqui a gente podia fazer um curso, né, adaptado aos relacionamentos, porque é assim também. Quantas vezes, né, no seu relacionamento afetivo, familiar,
você fica descontente com o que alguém fez para você, mas você não conta para a pessoa, né? Você não põe em palavras o que é que te incomodou. E a outra parte nunca vai saber o que ela tem que fazer para resolver o problema, porque você não deu o comando. Então tem que dar o comando, você tem que dizer, olha, quando você não atende o telefone, eu fico com uma sensação de descaso. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de ser correspondida. Aí, bom, vocês vão debater se isso é ou não uma necessidade legítima, blá, 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 como em tudo na vida, a gente vai adequar, né? Pode ser que o outro lado não atenda o telefone porque simplesmente não gosta de falar no telefone. Você tá achando que é descaso, que a outra parte está te ignorando de propósito, a outra parte só não gosta de falar no telefone. Se o seu problema é ter atenção e puder ser por outro jeito, sem ser falar no telefone, ó, resolvido o problema, né? Então, são essas coisas que a gente tem que levar em conta. Comunicação não violenta, junto com aquela dimensão subjetiva, são complementos do método Harvard que nos ajudam no campo da negociação. E para finalizar, porque eu sei que eu já falei demais, daqui a pouco vocês estão todos entediados aí comigo, eu só queria compartilhar 3 exemplos do que não fazer para vocês sempre se lembrarem, né? Então, o que não fazer de acordo com tudo, eu até agora estava dizendo o que fazer, né? Então, bem normativo, assim, já que a gente está no ramo do direito, bem normativo, né? O que faz, o que não faz, tal. Agora eu vou dizer para vocês o que não funciona e o que vocês não podem fazer. São 3 exemplos que aconteceram comigo, onde eu era negociadora. Eu era uma das negociadoras, né? São negociações complexas. As 2 primeiras são negociações multilaterais e a terceira é uma negociação empresarial. E eu não vou entrar nos detalhes, porque não é o objetivo fazer estudo de caso aqui, nem nada. E também porque eu preciso preservar as partes, não posso revelar o santo, né? Só um milagre. Então, tem esse lado. Mas eu acho que vocês vão entender o meu ponto aí para a gente fechar nosso encontro. O primeiro caso foi um caso de negociação que eu presenciei no G20. E G20, vocês sabem, G20 financeiro, né? O G20 das 20 maiores economias do mundo, alguns anos atrás. E eu estava participando de uma negociação representando o Brasil. E nessa negociação, o tema que estava sendo debatido era a governança da internet. Eu estava num comitê que discutia a governança da internet. O que, diga-se de passagem, é um tema muito espinhoso quando você vai debatê-lo na China, né? Vocês conhecem a realidade do país e sabem como essa questão é sensível por lá. E aí, durante a negociação, a gente foi, né, tentando encontrar um jeito de falar do tema, ainda que os anfitriões tivessem uma certa resistência ao assunto e tal. E aí, na hora de redigir o documento final, começou um debate que, sem brincadeira, durou 5 horas. 5 horas. Ninguém foi para casa dormir. O pessoal pediu pizza e ficou na sala de negociação durante 5 horas, numa madrugada, pelo uso de um termo. Os representantes dos países ocidentais, principalmente europeus, Estados Unidos e tal, eles queriam botar no documento final da negociação que os países se comprometiam com a Open Internet. E os chineses, com mais alguns outros representantes, defendiam que o termo tinha que ser Free Internet. E a gente passou 5 horas debatendo se essas 2 coisas eram sinônimos ou não. Porque os chineses diziam, não, é a mesma coisa, Open Internet, Free Internet. O contexto faz a gente concluir a mesma coisa. E, né, o pessoal do outro lado dizia, não, uma coisa é a internet aberta, outra coisa é a internet grátis. Bom, no final do dia, o que aconteceu? 5 horas de debate e a gente concluiu que era melhor excluir a cláusula. Excluíram a cláusula. Foi frustrante? Foi frustrante, porque era um tema importante dentro daquele comitê. Mas a decisão no G20 é uma decisão por consenso. Então, na existência daquela cláusula que tinha termos muito delicados para esses países, a opção era deixa a cláusula e não vai ser aprovado o documento, ou tira a cláusula e vai ser aprovado o documento. O pessoal que estava defendendo a inclusão da cláusula com o Open Internet foi para casa com um gostinho meio amargo? Foi. Eles ficaram plenamente satisfeitos? Não. Só que qual foi a percepção de ganhos na parte deles? Eles perceberam que era melhor ter o documento imperfeito do que não ter o documento em geral. E os chineses, com o grupo que estava tentando mudar o termo do documento, também teve a percepção de um ganho mútuo, porque eles disseram, bom, tinha umas coisas aí nesse documento que eu não estava muito afim de aprovar,
mas, pô, eles já tiraram a cláusula que eu pedi tanto. Então, tá bom, vou fazer vista grossa em relação a outras coisas. E aí eles acabaram com a sensação de que eles foram atendidos também, né? Esse é um exemplo claro de que não significa que ganhos mútuos vai deixar todo mundo plenamente satisfeito, mas significa que você vai fazer o que é possível dentro da realidade existente. Não vai ser o ideal para ninguém, mas vai ser um ponto de contato mínimo. E às vezes os pequenos detalhes importam. Vocês que fazem contrato sabem disso. A palavrinha do contrato muda tudo, né? Open e free, muda tudo, né? E isso faz muita diferença em toda a negociação. O segundo caso, que é o caso também multilateral da Rússia e dos BRICS, é sobre a importância do protocolo. E não só do protocolo, no sentido assim operacional, quem senta onde, quem fala primeiro, que bandeira vai na frente da outra, não é só isso, né? Isso é uma parte. Mas tem a ver com aquela história de análise situacional. Eu participei de uma reunião, também representando o Brasil na Rússia, num contexto de negociação que envolvia os BRICS, e a negociação foi inviabilizada, a negociação fracassou. Todo mundo foi até a Rússia, conheceu a Rússia, que foi muito legal, mas, diga-se de passagem, perdeu a viagem, a negociação fracassou. E por que essa negociação específica que eu estou contando fracassou? Por um problema que parece tão primário, que às vezes a gente até nem acredita que pode ter acontecido. Quando a gente vai negociar e a gente não faz um trabalho bem feito de planejamento, a gente não olha para essa questão dos relacionamentos que eu estou enfatizando desde o começo, a gente pode correr um risco muito sério de fazer com que alguma das partes se sinta desrespeitada. Nessa negociação que eu participei, não havia muita clareza sobre quem iam ser os representantes de cada país. E na hora de designar as delegações, cada país usou um diferente critério. A delegação brasileira era uma delegação mista de parlamentares do Congresso Brasileiro, diplomatas e membros da sociedade civil. A delegação da Rússia era uma delegação de sociedade civil e diplomatas. A delegação da Índia era uma delegação só de membros do parlamento, e assim vai. Num primeiro momento, você diz, maravilhoso, uma negociação de múltiplos agentes, múltiplos stakeholders, diplomacia pública, olha que legal e tal. Só que, a depender de como isso é costurado, de como esse planejamento é feito, de como a comunicação é administrada, isso pode dar ruído. Quando todo mundo chegou lá, tinha gente que não sabia com quem ia negociar. E aí, um elemento que conta muito para alguns países, que é senioridade, pegou porque o diplomata, o diplomata indiano dizia, eu não negocio com um membro do parlamento de outro país, eu quero negociar com um diplomata, ele é o meu interlocutor. Por que eu vou falar com um político? Eu não quero falar com um político. Aí o político do outro país dizia, e o que eu tenho a ver com o membro da sociedade civil? Eu não quero falar com o membro da sociedade civil. A negociação sequer chegou à agenda. A gente não conseguiu sequer dizer ao pessoal, os temas da negociação são esses. A negociação virou uma negociação sobre quem eram os negociadores. E a coisa criou um constrangimento tão grande, mas tão grande, que no final das contas o pessoal achou melhor remarcar, voltou todo mundo para casa e vai ser refeito. Então, quando eu digo para vocês, olha, planejamento é muito importante numa negociação, esse é um típico exemplo. Você pode ter ali os melhores negociadores, os mais hábeis, os mais bem dotados das técnicas de persuasão. Eles podiam isoladamente ser maravilhosos, mas teve um planejamento mal feito. E por uma questão, inclusive envolvendo vaidade, a negociação foi para o brejo. E o último caso que eu queria dizer é um caso que envolveu uma negociação empresarial, ela aconteceu na Índia, e nós tínhamos partes de 3 países. Nós tínhamos Brasil, uma empresa brasileira, uma empresa americana, né, nos Estados Unidos, e uma empresa indiana. E foi muito interessante essa negociação, porque foi o típico caso em que o Brasil agiu como um mediador. E veja só, a gente não estava ali como país, a gente era só uma empresa brasileira. Mas as nossas habilidades como, né, um país conciliador nessas horas surtiram efeito. E é um exemplo típico da comunicação violenta que eu estava dizendo para vocês, né? Em um determinado momento da negociação, a gente começou a perceber, o lado brasileiro da empresa, né,
que o problema não estava nos termos da negociação. Meio que as partes concordavam com o que estava sendo debatido, o problema não estava na discussão sobre o assunto. O problema estava se tornando algo focado nas pessoas. Por quê? Porque os indianos começaram a achar os americanos opressores no jeito de falar, na forma de se dirigir, na hora de estabelecer os critérios. Eles começaram a se incomodar com a forma dos americanos. E os americanos, por sua vez, justificavam que estavam sendo mais agressivos e duros porque eles achavam os indianos meio desorganizados. Então, eles também estavam se queixando do jeito dos indianos. E a gente começou a perceber que o relacionamento que estava sendo tensionado entre eles, pelo modus operandi de se comunicar e até elementos que têm a ver com uma dinâmica cultural, inclusive, estavam contaminando o objeto da negociação. E a gente, como brasileiros, a gente acabou tendo essa sensibilidade porque, por um lado, a gente entendia esse olhar meio do sul global, do tipo, sempre tem um imperialista para dizer para a gente o que a gente tem que fazer, né? Puta saco e tal, esses americanos vêm aqui, querem impor o jeito deles, e eles são os grossos, né? Então, a gente entendia o que os indianos estavam falando, mas, ao mesmo tempo, a gente também tinha um lado pragmático muito parecido com o dos americanos. Então, a gente também queria que o negócio acelerasse, que fosse feito com mais rapidez. E aí, com essa capacidade de entender os dois lados, e que a gente notou que estava só simplesmente nublando a negociação, a gente decidiu agir como um mediador. A gente falou assim, não, peraí, pessoal, deixa que ao invés de vocês se falarem entre si, a gente triangula com vocês, porque acho que eu já entendi qual que é o ponto aqui dos indianos, qual é o ponto aqui dos americanos. No final, a gente virou um grande babá, né? Assim, uma grande babá da negociação. A gente ficou basicamente acomodando os ânimos para garantir que o objeto da negociação não se perdesse. E essa foi uma negociação bem sucedida. O projeto que estava negociado foi firmado, ele inclusive já existe há vários anos, teve o contrato renovado acho que umas 4 vezes já, e as partes continuaram se relacionando tranquilamente, mas chegou muito perto de todo mundo também ir embora para casa, não porque não concordava com o que estava em disputa, mas porque começou a deixar que os problemas e as pessoas se confundissem dentro daquela lógica que eu disse a vocês que a gente não deveria permitir, né, que ocorresse. Então, é isso. Eu sei que eu falei muito, mas espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Não sei se era que vocês tinham imaginado para essa aula magna. Eu queria mais uma vez agradecer muito pelo convite da professora Lourdinha, do professor Leandro. E se vocês tiverem tempo, eu estou aqui à disposição para responder questões. Como eu estava apresentando, eu nem olhei o chat, não sei se teve alguma interação por lá, mas fico totalmente à disposição para a gente poder continuar trocando. E vou aceitar o convite do cafezinho com pão de queijo, melhor estado do Brasil, Minas Gerais, entendeu? Sou uma fã de carteirinha, meus melhores amigos são mineiros, da PUC Minas, inclusive, né? O Guilherme Casarões e o Lucas Leite, a professora citou o Lucas. Enfim, vai ser uma alegria quando tudo isso passar, poder encontrá-los presencialmente e, quem sabe, promover uma grande negociação aí, servidos de muito pão de queijo. Perfeito, Fernanda. Muitíssimo obrigado. Só temos a agradecer. Foi excelente. De fato, fez jus aí ao nome de aula magna. Foi magnífico, né? Assina embaixo de todas as suas colocações, de todas as suas falas aí. E eu que trabalho com mediação também, trabalho com negociação, trabalho com os métodos aí de uma maneira geral, né? Eu falo com os alunos assim, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente tem que dominar todos esses métodos. Por quê? Porque quando o profissional de direito ele se forma, ele não é formado para poder ficar entrando com a ação no judiciário, ficar processando os outros. Ele é formado e ele é capacitado, ele está sendo preparado para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. E para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas, você tem que aprender a dominar todas essas ferramentas. E negociação, ela é uma ferramenta básica, fundamental, essencial, quando a gente está falando de resolução de disputas, né? E eu tenho zilhões de comentários, zilhões de perguntas para fazer para você, mas como um bom anfitrião, eu vou passar a palavra para minha queridíssima Maria de Lourdes, minha co-anfitriã aí, responsável por esse evento, responsável por você ter vindo. Então, Lourdinha, a palavra está com você.
Bom, muito obrigada mais uma vez, Leandro. Professora, assim, foi acima das minhas expectativas. Eu já sabia que teria sido excelente, que seria excelente, mas sempre me surpreende e sempre é muito agradável ouvi-la falar. Sempre, muito. Não tem momento algum, eu já era fã, como eu disse, lá do canal sobre relações internacionais, recomendo, em dupla consulta. No curso eu fiquei mais encantada ainda e hoje aprendi mais outras coisas e fixei mais outras coisas. Muitíssimo obrigada por ter aceito meu convite. E aguardamos, sim, Guilherme Casarões, esqueci dele, né? Ele tá no Rio, São Paulo agora, né? Não, Brasília? Está em São Paulo, está na GV. Está em São Paulo, né? Na GV, Mas, enfim, Leandro, muito obrigada por ter comprado esse projeto comigo, né? Eu acho que para nós do direito, Fernanda, extremamente importante o pessoal não esquecer o processo, porque o Código de Processo Civil, ele é absolutamente fundamental até para ir com as ferramentas necessárias para uma boa negociação, mostrar para as partes que, eventualmente, o contencioso, a justiça, pode não ser o melhor caminho, às vezes pode, mas nem... E abandonarmos muito o embate. Muitas vezes, o Leandro bem colocou, nós, na mediação, na realidade, precisamos ter mais foco nisso e esquecermos muito a coisa do embate, né? No direito isso não cabe mais. Muitas áreas do direito, inclusive a transação penal, ela virou uma tônica, ou seja, todas as áreas do direito perpassam numa boa negociação. Mas não é fácil. E óbvio que eu gostaria de abrir a palavra para os alunos, né, que estão aqui nos assistindo, mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu não escutei uma palavra em nenhum momento, mas eu tenho certeza que ela está implícita na fala. Mas eu falo isso muito com os alunos quando eu estou falando de tratados internacionais, que a cooperação é tudo. Se as partes não estiverem dispostas a cooperar, vamos falar o bilateral, que ele é bem mais simples do que o multilateral, mas no próprio bilateral, se as partes não estão dispostas a cooperar, ainda assim é possível uma negociação razoável, com um resultado razoável? Excelente pergunta, professora. A cooperação, ela pressupõe o interesse em harmonizar, aliás, refraseando, para não ficar repetitivo, a cooperação, ela pressupõe uma predisposição em harmonizar interesses. Então, o que precisa existir entre as partes? Não precisa haver um compromisso de longo prazo com valores, não precisa haver convergências de visões em termos absolutos, mas precisa haver a percepção de que há interesses a serem harmonizados. Sem interesses que possam ser harmonizados, não há possibilidade de negociação e, portanto, não há possibilidade de cooperação. Então, se eu dissesse que existe um pré-requisito na vida para negociar, é o pré-requisito dos interesses a serem harmonizados. Não precisa ser todos os interesses, não precisa ser harmonizado de uma única forma, né? Inclusive na negociação, isso é uma discussão que a gente sempre faz. De repente, você pode conseguir que a harmonização aconteça fatiando o interesse em pedaços, né? Então você não vai conseguir tudo, mas vai conseguir um pedaço. De repente você não vai conseguir no tempo que você quer, vai ter que ser em outro tempo. Mas é isso, harmonizar interesses é o ponto de partida, eu diria, para a cooperação. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu fico assim bastante preocupada muitas vezes, porque essa disposição tem que existir. Agora, só mais uma pergunta, e depois parece que a Vitória está digitando, né, Leandro? Você está acompanhando aí o chat. É possível construir bases para a harmonização? É possível tirar do outro essas bases para a harmonização? É possível construir a cooperação quando o outro está zero disposto a negociar? Vou usar uma referência de relações internacionais para responder essa pergunta. Eu diria que sim, é possível, mas para que se torne viável, é preciso que as partes estejam comprometidas em criar um processo e que esse processo ele seja um processo de confidence building, né? Como a gente fala. As partes
de construção da confiança, né? Então, no momento em que as partes elas percebem que existe algo passível de uma harmonização de interesses, mas ainda assim existe resistência, elas precisam pactuar um método de construção de confiança. Isso pode ser usando o intermediário como interlocutor, de repente, se as partes não querem se tratar diretamente, né? Então, coloca um terceiro que pode ajudar. O professor sabe bem disso, trabalha com mediação, né? Outras vezes, elas vão criar códigos de conduta que vão garantir maior transparência, porque às vezes o que está atrapalhando a criação de confiança é o fato de que elas não têm a quem se resguardar em termos de accountability, por exemplo. Então, eu diria que é possível, mas aí a gente tem que dar um passo atrás. Antes de querer negociar um objeto em si, a gente tem que negociar qual é a regra da nossa negociação, para que todo mundo... Exatamente, para que todo mundo esteja confortável com o processo, porque só com um processo claro, transparente, que deixa as partes confortáveis, elas vão poder criar confiança e aí sim entrar nas disputas mais difíceis do ponto de vista substantivo. Perfeito, perfeito, excelente. Muito obrigada pelas respostas. Nossa, acrescentou ainda mais para nós aqui. Leandro, parece que a Vitória gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu verificar aqui. Ela não tem pergunta não, mas eu tenho. Então, na hora que você concluir aí, Lourdinha, eu quero fazer as minhas também. Então, muito obrigada pelas respostas, professora Fernanda, mais uma vez. E eu vou passar, então, a palavra para o nosso anfitrião. Muito bem, Fernanda. Eu adoro falar de negociação. Como eu falei, assim, eu acho que é uma pena que, infelizmente, só agora os cursos de Direito estejam começando a se repensar para tentar começar um caminho de mudança na formação dos nossos alunos, né? Sair dessa lógica da formação do advogado de contencioso, né, para um outro perfil de profissional. A gente ainda está engatinhando, né? A maioria dos cursos ainda estão muito focados no contencioso, estão muito focados na formação de um advogado de briga, né? Galinho de briga. E hoje a gente começa a ver os cursos começando a se repensar, inserindo uma ou outra disciplina que fala de arbitragem, de mediação, mas a negociação continua, assim, relevada para a 10ª preocupação, ou seja, vários cursos estão colocando mediação e arbitragem porque entraram na moda, né? São a bola da vez de algum tempo, mas a negociação, que é a base de tudo, né? Que deveria, assim, ser lá disciplina fundamental do curso de Direito, devia estar no 1º, no 5º, no 10º, ou seja, em vários momentos diferentes aí, ela continua sendo desconsiderada, né? E não só a negociação, porque junto com a negociação, né, Fernanda, vem entender de teoria do conflito, vem entender de comunicação, né? Para você trabalhar com direito, não vou nem falar só de negociação, para você trabalhar com direito, você tem que saber o que é esse objeto que a gente trabalha todos os nossos dias, porque afinal de contas, o profissional do direito está sendo formado para quê? Para resolver conflitos. E a gente não ensina para os nossos alunos nenhuma linha de teoria do conflito, não ensina para ele nada em relação ao que é a escalada do conflito, causas, como lidar, enfim, nada. E aí, pior ainda, né? A gente não aprende sobre comunicação, como lidar, como falar, como entender todos os impactos e as relações que a comunicação tem com o conflito. E aí, para completar esse pacote das nossas falhas aí, enquanto formadores dos novos profissionais, a gente não fala de negociação, né? E eu queria ouvir um pouco da sua experiência, da sua visão, ao longo aí desses últimos anos, como que você tem visto isso entrar nas faculdades que você trabalha, nos ambientes que você atua? A gente ainda tem muita resistência das pessoas quando se fala em negociação, mediação nem se fala, né? Sobretudo porque todo mundo acha que já nasceu sabendo negociar, né? Todo mundo acha que é negociador de berço, né? E aí quando você vai ver não sabe nada, né? Só dá com a cara na parede, né? Então as pessoas nem dão valor para aprender a negociar, para aprender técnica, que acham que já nasceu sabendo. E se você vai falar com um advogado ou com um empresário, pior ainda. Esses são os que mais têm plena convicção de que sabem negociar, né? Como que você, no seu trabalho cotidiano, tem enfrentado essas questões, essas resistências, essa necessidade de uma mudança de postura? Mais do que de uma mudança de postura, né? Uma mudança de cultura,
né, dentro da nossa sociedade, porque nós, profissionais do direito, nós propagamos essa cultura da não necessidade de se aprender a negociar corretamente, de não falar de negociação, de não estimular o diálogo. Então, a primeira questão seria essa, tem mais uma depois. Maravilha, é uma pergunta super difícil, acho que é a pergunta de R$1 milhão, né? E de alguma forma é o que tem nos motivado também, né? Quase como uma empreitada missionária cruzadista, né? Vamos levar a palavra da negociação para mais pessoas e tal, porque de fato tem essa necessidade. Eu compartilho integralmente dessa visão e posso dizer que ela é, infelizmente, válida não só para o universo do direito, que por natureza tem o contencioso sempre ali mais presente, mas mesmo para as relações internacionais, né? A gente presume que relações internacionais está ligado diretamente à diplomacia, à conciliação, e não é verdade. Eu cansei de atender os meus alunos, inclusive lá na graduação, sempre falava isso para eles, né? Eu dizia para eles, olha, eu vou começar a reprovar vocês retroativamente, porque não é possível que vocês façam relações internacionais e vocês venham aqui na minha sala com esse espírito conflitivo cada vez que vocês têm um problema, né? Vocês não conseguem nem se relacionar com os colegas de classe e querem relacionar os países, né? Eu dizia sempre isso para eles. Eles davam risada e tal, porque no final do dia faz parte, né, daquela política do muita espuma e pouco chope, né? Todo mundo diz, não, é muito importante negociar. Negociação é uma skill do século XXI. Mas, efetivamente, o quanto a gente se dispõe a aprender sobre isso e o quanto a gente reconhece as nossas debilidades é que ninguém realmente coloca na conta, né? Eu diria que os, talvez, dois dilemas mais presentes que eu tenho identificado nesse campo são os seguintes. Primeiro, como você disse, uma falsa percepção de que negociar é uma habilidade inata. E, portanto, ou você tem ou você não tem, como se fosse um dom da natureza, né? Portanto, as pessoas assumem assim, bom, quem é negociador foi privilegiado pelos astros e, portanto, vai ser exitoso em qualquer negociação a que se dispor, e quem não foi premiado com essa habilidade está condenado a uma vida de outras tarefas que não de negociação, né? Isso, no passado, acometeu outras áreas, como a própria área da criatividade, né? Ah, criativo ou você nasce sendo ou você nunca será e tal. E essa armadilha, ela é muito perigosa, porque ela gera, inclusive, o segundo problema, que é a da excessiva autoconfiança ou da excessiva falta de confiança, né? Que eu acho que é o que afeta as pessoas. Os excessivamente autoconfiantes são aqueles que acham, em geral, que nasceram abençoados pelo dom da negociação e que, portanto, já vieram prontos, não precisam aprender mais nada. Esses já nasceram sabendo, né? E a gente sabe, no universo acadêmico, a gente é todo dia confrontado com isso, que quem tem certezas demais, com certeza está errado, né? A gente já sabe disso, todos os dias a gente é lembrado disso, né? Quem tem muita certeza geralmente está errado. E no outro lado, quem está pensando que sabe de menos, às vezes fica paralisado, porque acha que aquilo é inacessível, é inatingível, que ele deveria ter por definição e tal. Então, eu diria que o primeiro dilema é a gente, de uma vez por todas, exorcizar essa ideia de que negociação é uma habilidade inata. E que se você tem, você nasceu pronto, se você não tem, você nunca vai adquirir. Nem você nasceu pronto e nem você não a tem a ponto de que não possa desenvolver. Como qualquer habilidade, qualquer competência, ela pode ser estimulada, treinada, aprimorada, e ela pode ser personalizada também. Nem todo negociador vai ser igual, ainda que tenha lido os mesmos autores, que tenha passado pelas mesmas escolas. As pessoas, elas têm particularidades, elas têm estilo. Eu dou muita aula de negociação internacional, né, pegando a dimensão intercultural. E eu sempre digo para os meus alunos, olha, usem esses elementos da questão cultural como parâmetros, tipos ideais, mas também não reduzam as pessoas a esses estereótipos, porque eu sou uma negociadora brasileira que tenho várias características do que se diria que é o negociador brasileiro, mas eu tenho uma experiência de vida e uma atuação profissional que me dá, em alguns momentos, determinados comportamentos que não são típicos do negociador brasileiro e que poderia confundir alguém que operasse só dentro daquele quadrado. Então, a gente também vai sendo moldado por uma série de fatores, né?
E eu, então, diria que esse primeiro dilema é um dilema grave. A gente convencer as pessoas de que elas podem desenvolver e que, assim como a gente desenvolve skills no uso de um software, assim como a gente aprende a falar um idioma, assim como a gente aprende a operar um equipamento, a gente pode aprender técnicas da negociação. E o segundo dilema que eu disse que derivava desse primeiro, já até, enfim, comecei a falar sobre ele aqui, tem a ver com essa ideia de que a negociação, ela é exclusivamente, ela é um recurso meio poliana, assim, eu às vezes percebo que as pessoas veem a negociação como um recurso meio poliana. Ah, não, esse pessoal que vai falar de negociação fica querendo ver o mundo como ele deveria ser e não como ele é, aí vem aquele... Muito ingênuo, né? Talvez. Isso, um universo meio ingênuo, meio naive, assim, esse pessoal não entende que a vida real não é assim e tal, mas eu acho que essa visão, ela também é uma visão contaminada, né? Porque não se trata de assumir que a realidade vai ser feita de momentos apenas cooperativos ou de momentos apenas contenciosos. A realidade é um mix das duas coisas. A questão é o que você assume que é a regra e o que você assume que é a exceção. As pessoas que acreditam em negociação tendem a ser as pessoas que reconhecem que a regra da vida humana é a regra colaborativa. A gente tende a viver a maior parte do tempo tentando colaborar. Eventualmente, a gente se desentende e acontecem contenciosos, mas são as exceções, né? Não significa que a gente não reconheça a possibilidade do conflito. Não é que toda vez que tem um conflito, alguém deva levantar o dedo e dizer, ah, tá vendo, eu disse que era inevitável ter o conflito. Não, a gente assume que o conflito vai acontecer, às vezes ele vai comprometer uma relação, às vezes ele vai judicializar, pode acontecer, né? E não significa que porque isso aconteceu, a cooperação ou a negociação perdeu a validade. Isso já está previsto. A diferença é que eu percebo que muitas pessoas tendem a assumir que nós vivemos em conflito e que a exceção é eventualmente uma cooperação. E na vida real não é assim que funciona, até do ponto de vista das leis. Toda vez que acontece um crime, a gente diz, bom, então vamos acabar com o Estado de Direito, porque tá aí, o Estado de Direito já não serve mais, aconteceu um crime. Não, o crime, ele é o reforço para que a gente lembre que o Estado de Direito está consolidado e que a prova de que ele está consolidado é que aquele comportamento foi rejeitado pelo Estado a ponto de ser reconhecido como um crime. Então, não é que o crime acaba com o Estado de Direito e, então, vamos abandonar todas as leis. O crime reforça o Estado de Direito, porque as pessoas ainda têm o Estado de Direito como um parâmetro do que não pode fazer. Isso. O obedecer ou não obedecer à lei não é uma questão de sanção. Exato. Também, mas não é necessário. Exato. Né? Muito bem. Leandro? E, Fernanda, pode falar, Lourdinha? Leandro? Quer falar? Não. Passando a palavra para você. Não, é só mais uma pergunta para a gente poder encerrar, porque também a gente não vai ficar te alugando aqui a noite inteira, né, coitada? A noite inteira, né? Se deixar, a gente passa a noite batendo papo aqui, tá, Fernanda? A gente gosta. Não, eu por mim, eu topo desde que a gente faça o upgrade no pão de queijo e bote aquele pernil dentro, que aquilo é muito melhor ainda. Nossa, conselho. Aí nós vamos trocar o café, quer dizer... Aí a gente faz o upgrade já com outra coisa também, entendeu? Isso. Muito bom. Mas pode falar, professor, fica à vontade. Não, mas é uma outra questão que é um desafio que eu acho que a gente, talvez seja um dos maiores desafios que a gente que tenta estimular, além da negociação também, um outro nível, uma outra etapa aí antes de se judicializar, que é a etapa de uma mediação, de você chamar um terceiro, não para resolver no seu lugar, mas para colaborar. E eu achei muito bacana o seu terceiro exemplo, a terceira situação, o terceiro caso que você trouxe, porque é a constatação de que em determinadas situações o que falta é alguém que tem um outro olhar, alguém que está de fora, para poder dar uma chacoalhada naquele pessoal. E assim, cara, você não está enxergando o que está acontecendo? Você viu que você falou isso? Você viu que ela falou aquilo? Você viu que, de repente, dá para vocês encontrar um caminho aqui? E na prática, Fernanda, assim, eu não sei até que ponto que você tem esse contato com a mediação e tudo, mas vender a ideia da mediação é uma luta, é um desafio, reforçado por tudo que a gente acabou de falar.
Porque, peraí, se eu sou foda, se eu sou o bambambam na negociação e eu não conseguir resolver na negociação, por que esse Zé Mané aí desse mediador vai resolver no meu lugar? Que diferença que vai fazer trazer alguém de fora para resolver? Se eu não resolver, já traz logo um juiz que vem cá e desce logo uma sentença e põe um fim na história. Então, você fazer essa transição e mostrar valor e a diferença que um mediador pode fazer numa negociação, porque eu tenho bem essa visão também de que o mediador está ali com um papel fundamental de facilitar e achar os caminhos de uma negociação que, não vou dizer que é frustrada, mas que por algum motivo ela travou em algum momento, as partes assim, a um ponto de jogar a toalha e falar não queremos mais, e de repente o mediador pode vir para poder fazer uma diferença. Eu queria ouvir um pouco de você, como que é na visão de alguém que trabalha com negociação, de alguém que tem esse trabalho de desenvolver a negociação, como fazer as partes e os próprios negociadores perceberem o momento ideal, o momento chave de falar assim, agora o mediador aqui faria a diferença. Agora seria interessante a gente passar o bastão para mediação antes que a gente perca o timing e a coisa vá para um caminho que não tenha mais solução e aí a coisa vai parar numa arbitragem, vai parar num judiciário e a gente não tem mais o que fazer. Tem como fazer essa avaliação? Você consegue ter hoje, com sua vivência, essa percepção e identificar esse momento? Olha, eu diria que é possível fazer essa identificação e, inclusive, é desejável que isso aconteça, né? Porque a solução vai ser mais rápida, vai ser menos custosa, não só financeiramente, mas também financeiramente, e, sobretudo, do ponto de vista do desgaste que o processo gera, vai ser muito menor, né? Despende de tempo, energia e tudo. O que determina esse timing, na minha interpretação, é o nível de maturidade dos negociadores, eu diria. Maturidade no sentido dessa sensibilidade, da análise situacional que eu estava falando no começo. Porque é óbvio que o mediador ele vai ficar muito necessário, vai ficar evidente que ele é importante na hora que a gente chega num gargalo, né? Quando dá um nó e dali você não consegue avançar, dali você não consegue evoluir. Então, ali fica, né, explícito que precisa que alguma coisa aconteça. Agora, esse alguma coisa aconteça pode ser várias coisas, né? E aí a maturidade do negociador conta muito, porque se o negociador tiver percebido que o que falta é uma dessas duas coisas que eu vou falar agora, provavelmente o mediador poderia resolver. Ou falta alguma habilidade de comunicação, as partes não estão se fazendo claras em relação ao que elas esperam ou em relação àquilo que elas estão recebendo, ou é uma questão relacionada à informação. Falta informação de alguma das partes para que seja possível montar um quebra-cabeça de possibilidades, né, de saída. Quando fica claro que o gargalo, que o nó está relacionado a uma dificuldade de comunicação ou uma dificuldade de informação, seja de acesso ou de organização dessa informação, eu diria que aí o negociador já tem o faro, já tem os indícios de que o mediador poderia resolver. Porque o mediador ele vai aparecer independentemente da qualificação técnica, que a gente sabe que é importante, alguém que domine a matéria, mas o ponto é que enquanto um agente isento, né, da disputa em si, ele vai ser capaz de hierarquizar e esclarecer o que é importante em termos de informação e vai construir essas pontes de contato e de comunicação. Então, eu diria que o melhor momento para que um negociador saiba que ele precisa tirar um pouco o corpo e deixar um terceiro entrar é quando o problema tangencia essas duas dimensões. Isso aí, para mim, é o momento ideal da entrada do mediador, porque se a gente deixar passar demais, começa a criar uma situação tão constrangedora, tão conflituosa, que talvez o mediador já não consiga mais reverter. E se o mediador entrar muito antes, talvez ele próprio não tenha clareza de qual é a função que ele veio desempenhar naquela específica negociação. Então, tem que ser um momento em que as partes começam a ter dificuldade de avançar, mas que essas dificuldades não comprometeram o relacionamento direto, né? E, portanto, pode ser
resguardado pela presença de um terceiro. Eu acho que essas são as principais variáveis, né, que a gente pode levar em consideração. Perfeito, maravilha. Estou super satisfeito, super feliz, agradecer muito a Lourdinha por ter proporcionado esse momento, né? E bom que a gente conseguiu gravar aqui para poder manter isso registrado e compartilhar com os nossos alunos, né? Te agradecer demais, Fernanda, pela sua disponibilidade, para a gente possa manter contato e ter outros momentos de debate, de troca e poder compartilhar aí mais do seu conhecimento, né, Lourdinha? Eu deixo aí para você fazer o fechamento e os agradecimentos finais. Tá bem. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Leandro, por ter comprado o meu projeto e por a gente fazer essa aula magna. E a Fernanda, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, por ter, eu sei, da vida atribulada, né? Cheia de compromissos, mas ainda assim abriu espaço da sua agenda para estar aqui, para ter esse papo conosco hoje. E espero que a gente se veja outras vezes. E eu acho que eu vou fazer o curso de técnica avançada. Maravilha. Bom, eu queria agradecer, agradecer a generosidade tanto da professora. A nossa parceria que continue, né? Sim. É verdade. Queria agradecer a generosidade da professora Lourdinha, do professor Leandro, as excelentes intervenções. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa sessão, Vitória, Márcia, Ana, Luiz, William, que estava aqui também, quem mais assistiu ou quem virá, né, assistir. Muito obrigada. Espero que vocês todos permaneçam bem, com saúde, que é o mais importante nesse momento. Deixei ali no chat os meus contatos, meu e-mail pessoal, fernanda.manhota@gmail.com. As minhas redes sociais estão sempre como fernanda.manhota, tá no Twitter, no Instagram, todas as redes onde eu divulgo o nosso trabalho. E para quem gosta de relações internacionais de uma maneira descomplicada, né, a gente tem um projeto de divulgação científica, eu e o Lucas Leite, que é egresso aí da PUC Minas, né, o Em Dupla com Consulta, que a professora Lourdinha já mencionou. A gente faz como um hobby mesmo, eu brinco que nós somos os únicos blogueiros que pagamos para ter canal, né? A gente não recebe, a gente paga, mas a gente faz porque a gente realmente quer ocupar esses lugares não tradicionais da política e tem sido uma jornada muito rica de poder encontrar gente tão bacana como foi o caso de vocês hoje. Então, é isso, muito obrigada, estou sempre à disposição, vou cobrar o café, o pão de queijo, e vocês, quando estiverem em São Paulo, estão convidados para uma pizza. Perfeito. Ótimo, maravilha, ótimo. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Lourdinha. Muitíssimo obrigado, Fernanda. Obrigada a todos. Agradeço, né, a vocês. Agradeço a todos que estão aqui nos assistindo hoje ou quando vierem assistir aí o vídeo posteriormente. E com certeza é uma aula que vai repercutir muito positivamente aqui para a gente na PUC, no nosso curso de Direito de Empresa do IEC, nos outros cursos que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter muitos alunos aí se beneficiando dos seus ensinamentos. Fernanda, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa noite. Eu agradeço. Tudo de bom para vocês. Excelente semana, pessoal. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.